3, 2, 1 e claquetes. Logo após o claquetes, por favor, coloque presente aí, ok? Na nossa incrível chamada, como você já está acostumado. Boa Perfeito? tarde, Simon. Boa tarde, Mariana Dutra. Muito boa tarde, crianças. Muito boa tarde. Olha, nós vamos encerrando a presença do nosso capítulo com uma parte que eu falei para você que é mais teórica, né? Que se chama a rigidez dielétrica do meio em de tempestades, né? É o que a gente vai falar um pouquinho para você agora. Então presta muita atenção, que não é difícil não. Olha que louco. Entre essas duas placas planas, né, e paralelas, eletrizadas com cargas iguais de sinais opostos, existe um campo elétrico aqui, claro, né? De mais para menos, nós vamos fazer apenas o desenho aqui em cima, aqui, ó, existe um campo elétrico, perfeito, ok? É uniforme, nós sabemos, bonitinho e tudo mais. Porém, olha que louco, entre essas placas tem ar, perfeito? Em sua natureza, o ar é condutor ou isolante? Isolante? Ele é um isolante, né? Só que aí no momento de uma tempestade a gente percebe que bonito, né? Raio comendo no céu. Eu falo, poxa, de onde vem isso? Esse monte de raio, essa coisa acontecendo, se o ar é um isolante. Entenda, na hora da tempestade acontece algo diferente para que o ar passe a conduzir eletricidade. Mas em sua natureza, em sua naturalidade, o ar é um isolante, ok? É um isolante térmico e um isolante elétrico também. Então, se ele é um isolante, né, as suas cargas elétricas, elas aparecem aqui no meio, entre as duas placas, no sentido de um dipolo, né? Então, a gente pode desenhar para você aqui, ó, um dipolo do ar. Nesse momento em que eu ligo essas placas, os dipolos aqui serão polarizados. O que é isso? Eles vão se orientar segundo uma força externa, porque até o momento esses dipolos estavam apenas com as forças internas de suas cargas positivas e negativas e também interagindo com os dipolos ao seu redor. Mas a partir do momento em que eu ligo essas placas, este campo elétrico em azul causará o que no nosso dipolo? Uma força elétrica externa, fazendo com que o meu dipolo se alinhe com o campo elétrico, correto? Aonde o polo positivo do meu dipolo de ar fica linkado aqui ao negativo da placa e a parte negativa do meu dipolo das moléculas de ar fica aqui ligado à placa positiva, ok? A parte positiva da nossa placa. Só que nesse momento, perceba, existem as forças internas entre o próprio dipolo, só que em azul mesmo, porque eu desenhei o campo elétrico de azul. Uma carga elétrica dentro de um campo elétrico sofre as ações desse campo e por isso aparecerá no dipolo força elétrica. Está aqui para um lado e para o outro. Perfeito? Diz para mim, é possível o ar se tornar um condutor de eletricidade? Sim. E eu digo mais para você: é possível que qualquer condutor se torne condutor de eletricidade. E eu falei trocado e eu repito: é possível que qualquer isolante se torne um condutor de eletricidade. Para que um isolante se torne um condutor de eletricidade, basta ele possuir cargas livres. É isso. Basta que ele se torne, por exemplo, uma solução iônica, né? Basta que ele tenha íons livres, partículas eletrizadas livres, elétrons livres e por aí vai. O que faz o nosso ar ser um isolante é a presença de dipolos. Mas repare bem, se essa força em azul for aumentando,
for ficando mais forte, né, se ela ficar muito forte, você concorda que essa força em azul, chamada de externa, ela pode se tornar mais forte do que a força interna, que eu vou desenhar como em vermelho? Existe em vermelho uma força chamada de interna e existe em azul uma força chamada de externa. Vocês concordam comigo que se a força externa... Nossa senhora, para que você resolveu fazer com cor, Simon? Podia ter só colocado o Fzinho. Tá aí, se a força externa for maior do que a força interna, você concorda comigo que esse dipolo pode ser quebrado? Sim ou não? Alô, atenção, alguém aí? Alô, atenção, alguém aí na área? Meu Deus, travou tudo? Qual que foi a pergunta, Simon? Pergunto novamente. No momento em que esse dipolo entra dentro desse campo elétrico, vai além da força interna, em vermelho, aparecer uma força externa. Se a força externa for maior do que a força interna, a gente pode quebrar esses dipolos? Pode, Simon, pode. Sim. E aí os meus dipolos passam a se tornar o quê, moçada? Íons livres. Caraca, Simon, vamos desenhar alguns aqui. Legal. E no momento em que eu tiver íons livres, o que, que vai acontecer? O meu isolante passa a se tornar um condutor. Acontece, meu querido, preste muita atenção, que essa força interna aqui, que existe por conta de um campo elétrico interno, obviamente, ela só atua até um determinado valor. Ela suporta até um determinado valor. Se a força externa quebrar, ultrapassar esse valor, o nosso isolante passa a se tornar um condutor. E sabe quando que isso vai acontecer? À medida que essa força em azul externa, ela aumente. Agora, eis uma questão. O que, que pode aumentar essa força em azul, essa força externa? Olhando aqui para o nosso problema, qual é a única coisa capaz de aumentar essa força externa? Não é o dipolo, não é verdade? O que, que pode aumentar essa força externa? Qual é a única coisa que pode aumentar essa força externa? Só uma perguntinha. Por que, que essa força externa existe? Essa força em azul existe por causa de quem? Se você me responder isso, você responde você sabe a resposta da minha pergunta. Essa força em azul é criada por quem? Por que, que ela existe? Por que, que ela está aqui? Fala para mim. E aí, turma? Por causa do campo das placas, por causa do campo elétrico externo. Só existe essa força elétrica aqui, né? Se te perguntarem por que existe a força interna? Por causa da força elétrica entre os polos do dipolo. Legal. Agora, essa força externa, quem está fazendo não são as placas? E só faz força campo elétrico.
Então, querido, é graças ao campo elétrico que existe essa força. Então, se você ir aumentando o campo elétrico, aumentando o campo elétrico, aumentando o campo elétrico, você pode ir aumentando essa força, aumentando essa força, aumentando essa força, até que o dipolo não consiga mais se segurar. E aí vai acontecer a passagem do isolante para o estado de condutor. Mas você sabe quando que isso vai acontecer? Quando o campo elétrico aqui, o campo elétrico externo, ultrapassar um valor conhecido pelos materiais, tem no Google, chamado de rigidez dielétrica de cada meio. O que é isso, Simon? A rigidez dielétrica de cada meio é o mínimo campo, ou o máximo campo, vamos chamar assim. É o máximo campo elétrico, é o campo elétrico limite que um isolante suporta para que ele se transforme em condutor. Para aumentar o campo, tem que diminuir a distância entre as placas? Tem, Maria Rita. É um experimento. O outro experimento é ir trocando a bateria, ok? Por exemplo, eu tenho duas placas aqui, aí eu liguei numa bateria de 1,5 volt. Eu vou eletrizar as placas com um campinho. Se eu ligar numa bateria de 9 volts, elas vão ficar mais eletrizadas. Se eu ligar numa bateria de 20 volts, mais eletrizadas. Então, num experimento real, né, respondendo a Maria Rita, eu posso ou manter a bateria e mexer nas placas, na distância, ou ir trocando a bateria. E isso aqui, padrinho, é uma coisa que você consegue fazer em casa, é muito simples. Você consegue produzir faísca, centelha elétrica. Simon, repete tudo. Repito. Cada meio, qual é o meio que está aqui? É o ar, ok? Nesse meio aqui, nós estamos trabalhando com um exemplo, vamos puxar aqui, da rigidez do ar. Sabe quanto que vale a rigidez do ar? Aproximadamente 3 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. O que significa isso? Para já responder a você o que é rigidez, né? Você não ficar perdido, é o campo elétrico, campo limite. Galera, eu vou escrever só campo, tá? Você sabe que a gente está falando de campo elétrico, é o campo limite para o isolante permanecer assim. Por quê? Porque acima desse valor, o isolante não consegue mais ficar isolante. Quando o campo elétrico do lugar, né, aonde tem ar, quebrar, ultrapassar os 3 milhões de Newton por Coulomb, o ar passa de isolante para condutor. Então, eu quero que você entenda que o ar, a madeira, a borracha, o concreto, o vidro, enfim, qualquer corpo que você julga isolante, existe um valor chamado rigidez dielétrica daquele meio, onde, se você aplicar com placas, por exemplo, se você aplicar um campo elétrico nesse material, perfeito? Nesse material, e ultrapassar o valor do campo chamado de rigidez dielétrica daquele material, aquele material passa a se tornar um condutor de eletricidade. Só tem um pepino, né? Você fala, por que a gente não faz isso, Simon? Com ar a todo instante, ou com a borracha? Por que a gente não passa a transformar a borracha em condutora? Aí a gente economiza no fio de cobre, porque a passagem de corrente elétrica, principalmente para a gente ter que transformar a borracha, precisa de um campo elétrico muito forte, né? Esse campo causa aquecimento nas partículas internas. E aí a borracha, sem um resfriamento adequado, ela derreteria, ela não suportaria.
Então, para você usar borracha na sua casa, você precisaria, além do cabo de borracha, né, de um sistema de resfriamento e de um sistema de campo elétrico. Então, fica muito mais caro do que usar simplesmente o fio de cobre, perfeito? Então, por isso que ainda nós trabalhamos com os condutores de metal, mas já tem diversas aplicações com condutores poliméricos, com condutores que são considerados isolantes, ok? Então, dá para fazer essa determinação. E o que acontece aqui, meu querido, é que no momento, se você fizer isso em casa, hein, usando pilha, bateria, plaquinha eletrizada e ir aproximando, vai chegar um momento que o campo gerado pelas placas vai quebrar a rigidez e as partículas de ar, os íons de ar, vão começar a se movimentar para todo lado. E o que eu tenho quando eu tenho movimentação de íons, movimentação de cargas elétricas? Eu tenho uma descarga elétrica ou várias descargas elétricas. E a movimentação disso no espaço, no ar, chamada de corrente elétrica, vai se manifestar a você de 3 formas, ok? Provavelmente, a primeira delas, luz, ok? Na presença da movimentação de várias cargas, eu tenho luz. Além disso, tem trocentos íons aqui, então é provável que eles se choquem também. Então eu tenho a presença de luz, a presença de som e a presença de calor. A energia aplicada aqui será conservada nessas 3 formas: a luz, o som e o calor. Acontece que aqui eu estou trabalhando com placas positivas e negativas, quebrando o campo chamado rigidez dielétrica do ar. Dielétrica é o mesmo que isolante, né? Então, rigidez isolante, né? O quanto que ele permanece rigidamente isolante antes de se transformar em condutor. Mas imagina isso em grande escala. Imagina nuvens no momento de uma tempestade, massa de ar quente, massa de ar frio se chocando. E nesse momento, se é ar quente e ar frio, são 2 corpos diferentes. No momento em que se chocarem, rola um atrito. E no atrito, um fica positivo e um fica negativo. É natural que o ar quente suba, o ar frio desça um pouco e crie camadas de ar na atmosfera. Entre essas camadas eu tenho positivo e negativo em grande intensidade devido ao atrito constante das massas de ar. Entre elas vai aparecer um campo elétrico, ok? Que pode ocasionar o que no ar que está entre as massas de ar quente e frio? Pode ocasionar a quebra da rigidez dielétrica e você vai ter trocentas partículas livres para se movimentar para cima e para baixo entre as nuvens. E esse movimento entre as nuvens gera a manifestação da descarga elétrica que você conhece como raio, dividida em 3 partes, né? A luz, chamada de relâmpago, o som, chamado de trovão, e o calor, chamado de quentura mesmo, ok? Aí não tem chamado de nada, é simplesmente calor. Isso é o que acontece no momento de uma tempestade. É um movimento de massa de ar atritando, eletrizando as massas, né, de temperaturas diferentes, separando-as e um campo elétrico comendo de 80 ao longo do local. E é o que eu quero mostrar para você a partir de agora. Posso apagar isso aqui? Simon, um minutinho. Você falou que tem um. Como você falou que fica calor? É quando você fala que tá abafado o ambiente? Eu estou falando simplesmente que esse raio é quente. A descarga elétrica, ela Entendi. é quente, ok? E à medida que ela se move, ela se choca com mais partículas, com matéria, deixando ela mais quente ainda. A gente consegue perceber esse calor, além de tomar um raio na cabeça, né, que não é muito interessante, mas quando o raio cai, por exemplo, em cima de uma árvore, né, e aí você vê ele cortando ela, além de cortar, queimando ela, ok? A gente também consegue perceber essa manifestação da energia nesse momento, ok? Se você me permitir falar que printou e patati e patatá, eu... Eu já tirei print. Se precisar, eu mando no grupo.
eu coiso, eu apago para vocês. Eu coiso é ótimo, né? Eu coiso. Perfeito? E aí, de uma forma, vamos lá, porque essa parte é praticamente toda teórica, tá? Rigidez dielétrica do meio já caiu nesse novo Enem, né? Nos 3 últimos anos aí, uma delas já apareceu para a gente lá. Preste muita atenção. Na hora da tempestade, o que vai rolar é a questão da massa de ar, que eu disse para você. Até mesmo na mesma massa de ar, tá bom? A gente costuma ter um lado chamado de quente e um lado chamado de frio. O ar quente ele vai ficar onde? Por cima ou por baixo? E aí? O ar quente fica onde? Por cima ou por baixo? Por Por cima, baixo. por baixo, por baixo é que eu falei. Por cima. Eu acho que é por baixo, porque fica mais denso. Não? É por baixo, porque o ar frio fica em cima e depois troca o quente pelo frio. Então, acho que é embaixo. O quente não é de maior volume? Terceiro ano, densidade, densidade, terceiro ano. Densidade é massa sobre volume. Tudo que esquenta, expande. Se o volume aumenta, fica menos denso e, portanto, sobe. Não é assim? O quente sobe e o frio desce. Lembra do segundo ano, quando a gente fala de incêndio, né? Que geralmente a pessoa, na hora de um incêndio, pede para que você deite. Se não tiver o que fazer, né? Tiver que esperar ajuda, tudo fechado, pede que você deite, porque o ar quente poluído da fumaça tende a subir e o ar frio mais puro tende a descer, se tiver no local, né? O ar condicionado fica por cima, peido sobe, tudo isso, ok? Explicação aí. Então nós temos uma nuvem, banana, banana, uma coisa que a geografia e a física não explicam muito bem, mas ficou uma questão de série triboelétrica, simplesmente que o ar quente, ele perde elétrons, ok? A tendência natural ali na hora do atrito é de perder elétrons. Então a tendência natural é de que fique positivo em cima e negativo embaixo. Isso é explicado só pela série triboelétrica, não tem muito bem uma questão. E o que é mais interessante é que a pessoa pensa, interessante, então entre as massas de ar quente e frio, que você já identificou aí, eu não vou anotar, né? Existe campo elétrico, de mais para menos. Claro que sim. Não necessariamente uniforme, tá? Só estou desenhando aqui para você. Existe um campo elétrico. Só que essa nuvem que está próxima do solo também polariza a Terra, já que o planeta Terra é incrivelmente um reservatório de cargas natural. Então, ela sendo negativa, vai polarizar aqui, olha que demais, um chãozinho positivo, o que dá perigo para cada um de nós, porque nesse exato momento, aqui entre a nuvem e nós, também vai brotar campo elétrico. Olha que bosta. Também vai brotar um campo elétrico. E aí, meus pimpolhos, o que vai acontecer aqui é muito simples. Quando este campo quebrar a rigidez dielétrica do ar, vai acontecer o que nós conhecemos aí por raio, né? A manifestação da energia em luz, som e calor. Essa manifestação de energia tende a ir para onde? Ela pode até subir, né? Existe sim alguns casos dos raios ascendentes, mas em sua grande maioria, né? E esses raios ascendentes eles são muito mais comuns muito no alto, na atmosfera, que é geralmente um raio que está sendo formado aqui e ele vai acabar encontrando uma outra descarga muito forte próxima dele, aí ele sobe, ele contorna o céu, mas mais próximo da nossa superfície, a tendência natural dos raios é ir para onde, moçada? Em direção à Terra, né? Ao solo. Por que seria isso, Gusta?
Ai, Simon, não faz pergunta difícil, não. Não, e nem é. Porque sendo ele uma descarga elétrica, ele não vai procurar os potenciais elétricos? Eles vão procurar os potenciais elétricos mais próximos. Então, por isso que tem alguns raios ascendentes que contornam aqui entre as nuvens, passar com um avião aqui no meio é complicado, né? A gente tem que tomar aí uma série de cuidados, não é interessante, pode até acontecer ao longo do voo, mas não é interessante numa tempestade muito forte a gente ficar cruzando isso aí, eu vou explicar para vocês um pouco disso, porém, a ideia é que aqui, entre a nuvem e a Terra, ele procure o potencial mais forte, o potencial elétrico mais forte, e o potencial elétrico mais forte, a gente vai aprender na semana que vem, se dá aonde eu tenho a carga mais forte. E entre as nuvens e a Terra, meu querido, está na Terra. Então, é natural que eles tendam a descer num efeito como um fio terra, né? Nesse momento, com a Terra atraindo os raios para dentro, né? Então, eles vão atrás de aterrar, né? De se neutralizar na superfície do planeta Terra. Essa é a ideia básica, perfeito? Acontece que, nesse percalço, eles podem procurar lugares, ok? Mais atrativos para atingirem. O que eu acabei de falar para você, os raios vão procurar os locais de maior potencial elétrico. E aonde eu tenho maior potencial elétrico? Bom, na Terra. Mas tem alguns lugares aqui na Terra que proporcionam melhores potenciais ainda, que o raio olha e fala, é ali mesmo, hein? Delícia. E esses potenciais maiores obedecem àquele poder chamado de poder das pontas. Por isso que o para-raio é tão bem utilizado. Por isso que o para-raio ele funciona, ok? Ele é bom, ele funciona, porque no momento em que descer atua sobre o raio e sobre os locais de potencial, um poder chamado poder das pontas, que diz o quê? Que diz que a densidade superficial de cargas, o que é densidade superficial de cargas? É isso aqui, ó. Sigma, ok? É a quantidade de cargas que ocupa uma determinada área. Amados, em toda superfície em que a área é pequena, ou seja, ponta, a distribuição de carga se dá de forma aglomerada. Existe uma densidade superficial de cargas. Me mostra, Simon. Mostro. Imagina uma esfera eletrizada, pode ser negativamente, tá? E uma coxinha metálica eletrizada negativamente, ok? Eu estou dizendo para você que aonde a área é maior, a distribuição se dá de forma menor. Então vamos nessa? Repito, densidade superficial de cargas é a quantidade de cargas que ocupam uma determinada área. Aonde a área é menor, nas pontas, a densidade superficial de cargas, ou seja, a aglomeração de cargas se dá de forma maior. Pegando carona aqui no planeta Terra, eu falei negativo, mas eu vou mudar. Pegando carona aqui no planeta Terra, se eu coloco aquela esfera metálica aqui e aquela coxinha metálica aqui, a distribuição, a polarização se daria assim, ó. Isso é uma distribuição homogênea. O que é isso, Simon? Igualmente espaçado as cargas perante a nossa esfera. E aqui, igualmente espaçado também. Mas vai chegando aqui na ponta, lindo. Olha como vai fazendo. Olha aquilo. Estou mostrando para você que aonde eu tenho uma quina, aonde eu tenho uma ponta, uma área pequena, eu tenho uma maior concentração de carga, uma maior densidade superficial de cargas. E nesse sentido, o nosso incrível para-raio funciona muito bem. Afinal de contas, ele é uma ponta que tem que ser ligada aonde, moço? Num fio terra, óbvio, né? Não é só pegar um para-raio, botar em cima da sua casa e deixar ele comendo raio para dentro da sua casa, né?
toda a descarga elétrica penetra na sua casa. A descarga elétrica, ao entrar na sua casa e encontrar a rede elétrica da sua casa, ela pode aumentar a tensão e, por isso, queimar todos os aparelhos da sua casa. Esse é o risco que acontece de deixar os aparelhos ligados, que não tem estabilizador, obviamente, né, no momento de tempestade. Esse é o maior risco que pode acontecer com o seu aparelho. Então, o meu para-raio, né, ele tem que estar linkado a um fio terra, não é isso? Então, eu instalo o para-raio, o cara vai instalar um fio que vai passar por trás da sua casa, ligar no quintal, enfim, em qualquer lugar. Comeu, descarga aqui, ela passa e a terra. E pronto, né? Ela deixa o ambiente da sua casa mais seguro, porque mesmo atraindo o raio para ali, ela vai, como eu vou dizer? Isolar o circuito elétrico daquele local, proteger o circuito elétrico daquele local. É assim que funciona o para-raio. Não é bonito? Uma coisa que eu não entendo, vocês têm alguma dúvida com relação a esse poder das pontas? Você tem alguma dúvida com relação a esse poder das pontas? Acho que não, Simon. Tá suave aqui? Por enquanto, tá tranquilo, Simon. Tá tranquilo, né? Totalmente teórico. Semana que vem a gente vai ver na primeira aula só um beicinho de teoria e a gente vai fazer correção de exercícios, né, de campo elétrico para passar para a próxima matéria. Tem só o finalzinho disso aqui que eu não vou correr agora para conversar com vocês, mas veja, isso tudo acontece porque se quebra a rigidez. A partir do momento que se quebrou a rigidez e a descarga elétrica é formada, e a gente está falando aqui do ar, que é o mais comum de acontecer nos vestibulares, né? Essa descarga vai procurar os locais de maior potencial elétrico, que é a palavrinha mágica que a gente vai aprender semana que vem. Potencial elétrico. Potencial que é proporcional à carga. Porém, entre bater na superfície da Terra, ele pode encontrar algumas pontas. Exemplo, num campo totalmente aberto, você em pé é uma ponta, não é? Uma montanha é uma ponta, uma árvore é uma ponta. Eu preciso ralar peito de perto desses lugares. Postes são pontas. Então, nesse momento aqui, ó, você vai estar polarizado, né? Igual a Terra, mas olha o cabeção. Super atrativo para raio. Sabe uma coisa que eu não entendo? Vocês já viram guarda-chuva de velho? Alguém aqui flagra do que eu estou falando? Guarda-chuva de velho. Aquele com uma alça grande. Aquele que tem a alça grande, aquele que é grande, aquele que é pretinho e que tem o quê? Uma ponta muito uma grande. ponta. A Maria Rita está aqui, uma espada, kkkk, né? Que eles usam inclusive como arma e como bengala, né? É um conjunto completo para o velho. Simon, mas eu tenho um desse. Então reveja aí as situações, né? Aí o cara usa aquele guarda-chuva. Simon, mas o cabo é de borracha. Eu sei que o cabo é de borracha, mas a ponta é de metal, maluco. A ponta da maioria deles é de metal. Viaja comigo, mano. Maria Rita, eu tenho. Você é velho. Viaja comigo. A ponta é de metal. O cara anda segurando aquilo ali. Se um raio descer em cima daquele guarda-chuva, meu amado, é um para-raio perfeito, porque você tem a ponta no guarda-chuva e você ligado à terra. Simon, mas o cabo é de borracha e eu seguro na borracha. Meu amado, dependendo da descarga, não há borracha nenhuma para isolar você. E ele é vendido. Não é muito louco isso? Aquela coberturinha, aquele trem que tem, aquilo não auxilia em nada. Desceu a descarga elétrica ali, vai matar todo mundo, ou eletrocutar todo mundo. Não tem o que fazer, né? Passa direto pelo velho e a terra. Doido, né? Então, aquele guarda-chuva é um clássico que no momento de chuva e raio, obviamente, né, de tempestade, ele é bom, ele é grandão e tal, mas existem muitos outros
que não tem aquela ponta, né? Tem um acabamento abauladozinho para não ter justamente aquela ponta, porque a ponta de metal no momento da tempestade é um atrativo. E não precisa ser só de metal. Está aqui a amostra de um ser humano num campo aberto, todo polarizado, né? Todo polarizado devido à nuvem próxima dele, e nesse momento ele com densidade superficial grande de carga, ok? Então, o para-raio funciona segundo o poder das pontas, explicado por quem? Densidade superficial de cargas. Vamos puxar aqui? Densidade superficial de cargas. Nunca se esqueça disso, tá? Densidade tem de todo jeito. Densidade linear, volumétrica e superficial. Linear é quantidade sobre comprimento, superficial é quantidade sobre área e volumétrica é quantidade sobre volume, né? Geralmente é massa, né? Ou aqui quantidade de matéria, quantidade de carga, existe também, acontece também. Filezão? Bate o printoso aí com relação a essa densidade superficial. Quem já bateu, show de bola. Alguma dúvida com relação a tudo isso que foi falado? Ficou bem explicado passo a passo para você? Deu para entender direitinho. Demorou. Semana que vem, para a gente fechar, né, por que estou protegido dentro da minha casa, por que eu estou protegido dentro do meu carro, por que eu estou protegido dentro de um avião no momento disso, né? A famosa blindagem eletrostática, gaiola de Faraday. Ali a gente vai ter uma matemáticazinha para trabalhar, bonita, maneira, né? E o final da teoria de tempestade. Show? Brigadaço. Show de bola? Tem que dar de presente para a sogra, Ju. Verdade. Gente, boa tarde para vocês, tá? Façam a tarefa, viu? Botei alguns exercícios lá para a gente corrigir. Tchauzinho, tio Simon. Beijo. Beijo, Simon. Beijo, 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 beijo. Tchauzinho, Simon. Beijinho, beijão, beijo, beijo, beijo. No botão, beijinho, beijão.